Olá pessoal, espero que estejam todos bem, espero que vocês já tenham assistido a parte 1 e a parte 2 da nossa aula. Vamos à parte 3, onde vamos discutir a tensão e a corrente induzida no rotor da máquina. Beleza, pessoal, para a gente poder fazer essa análise dessa tensão induzida aqui, entender essa tensão induzida, tá? Nós vamos inicialmente aqui assumir uma máquina de rotor bobinado. Tá? A gente vai perceber que a gente não vai ter muita perda de generalidade em fazer isso não. Mas na máquina de rotor bobinado, o que é interessante é que nós conseguimos enxergar, né, 3 bobinas no estator, né, estator trifásico, e a gente consegue enxergar 3 bobinas no rotor. Essas 3 bobinas do rotor existem. Né? Os terminais delas são disponíveis externamente, mas em algum momento da operação esses 3 terminais eles são curto-circuitados. Ok? O que a gente nota entre o estator e o rotor? A gente tem o entreferro da nossa máquina, que é inevitável, visto que é uma máquina rotativa. Tá? A variação de fluxo que a gente vai ter aqui no estator da nossa máquina, quando a gente alimenta o estator com tensões trifásicas, tá? Isso atinge o rotor. E isso permite a gente analisar, né, que é como se esse negócio fosse um transformador. Ou seja, eu tenho um primário que está associado ao estator da máquina e um secundário que está associado ao rotor da máquina. Consequentemente, né, se nós temos um transformador ideal, nós vamos lembrar que a tensão induzida no secundário sobre a tensão do primário é igual à relação de espiras. No caso da nossa máquina de rotor bobinado, é muito fácil perceber, né, que existe uma relação entre a tensão induzida e a tensão aplicada no estator, que vale esta expressão quando o rotor está travado. Porque quando o rotor está travado, né, a gente tem as bobinas primárias e as bobinas secundárias, a nossa máquina ela ficou da mesma forma que um transformador. A principal diferença é a existência do entreferro. Então, diferentemente do transformador, isso aqui, a máquina de indução, ela tem um entreferro. Mas o que eu gostaria que vocês percebessem é que quando o rotor está travado, isso é muito similar a um transformador trifásico. 3 bobinas primárias, 3 bobinas secundárias, o fluxo de uma é concatenado pela outra, isso gera uma indução de tensão. Tá. Então vamos tentar entender aqui agora a tensão induzida na máquina quando ela está girando. Tá? Então quando o rotor está travado, nós temos que a velocidade mecânica é nula e o escorregamento é igual a 1. Neste caso, a tensão induzida no rotor pode ser obtida por meio de uma analogia com o transformador. Consequentemente, a nossa tensão induzida ela é o número de espiras do rotor sobre o número de espiras no estator vezes a tensão aplicada no estator. Legal, né? Agora, quando o rotor está na velocidade síncrona, ou seja, a velocidade mecânica é igual à velocidade síncrona, a gente sabe que o escorregamento ele é zero. E nesta situação, a tensão induzida ela é nula. A gente sabe disso porque não tem variação de fluxo e, consequentemente, se não existe variação de fluxo, não existe tensão induzida pela lei de Faraday. Legal. Então, quando o escorregamento é igual a 1, nós temos essa relação. Quando o escorregamento é igual a 0, nós temos essa relação. Consequentemente, quando a velocidade mecânica ela estiver entre 0 e velocidade síncrona, nós vamos chegar à conclusão que a tensão induzida no rotor vai ser escorregamento vezes a relação de espiras vezes a tensão do estator. Então, note que essa relação aqui de espiras da nossa máquina de indução depende do escorregamento, visto que a velocidade da nossa máquina afeta na variação de fluxo, porque afeta a velocidade relativa entre o estator e o rotor. Então, bastante interessante isso, né, pessoal? Existe uma dedução matemática para poder mostrar isso aqui, ela é um pouco mais formal, mas eu acho que não tem necessidade. Esse raciocínio aqui ele permite a gente chegar na conclusão que a tensão induzida no rotor depende do escorregamento. Espero que tenha ficado claro aí. Ok, e qual que é a frequência das correntes e das tensões induzidas no rotor da nossa máquina, pessoal? Bem, quando o rotor está travado, né, a gente tem que a velocidade mecânica é nula
e, consequentemente, né, o nosso escorregamento vai dar 1. Neste caso, a máquina comporta como um transformador. Então, toda variação de fluxo que acontece no estator da máquina acontece no rotor. Consequentemente, a frequência das correntes no rotor ela é idêntica à frequência de alimentação do estator. Por exemplo, se a gente alimenta o estator com 60 Hz, vai ser induzido 60 Hz no rotor da máquina. Tá? Agora, quando o rotor está numa velocidade mecânica, a gente vai ter uma variação de fluxo que depende da velocidade de escorregamento. Na verdade, a gente vai ter uma variação de fluxo mais lenta. Tá? Por quê? Porque ela acontece na diferença de velocidades, que é a própria velocidade de escorregamento. Consequentemente, pessoal, a frequência das correntes no rotor ela vai ser dada pelo produto do escorregamento pela frequência aplicada no estator da máquina. Note que como o escorregamento ele é menor que 1, né, a gente espera que as frequências aí, né, ele é pequeno em regime permanente, a gente espera aí que a frequência das correntes no rotor seja menor que a frequência do estator da máquina. Então isso acontece exatamente pelo princípio da variação de fluxo, que depende dessa composição, né, de velocidades. Ok, e no rotor com gaiola de esquilo? Né? No rotor com gaiola de esquilo, pessoal, o que eu gostaria de convencer vocês é que a gente pode empregar as mesmas equações. Apesar de a gente não enxergar aqui diretamente um número de espiras, a gente poderia enxergar um número de espiras equivalente, que geraria o mesmo efeito. Tá? Outro ponto que teria que ficar claro é que as correntes aqui nas barras do rotor, esse conjunto de correntes, ele vai constituir um conjunto de correntes trifásicas também, como se tivessem 3 bobinas sendo percorridas por correntes induzidas trifásicas. Quais que são os argumentos para isso? O primeiro argumento é a própria simetria, né? Então, o rotor ele é simétrico em relação ao estator. Então, se eu alimento correntes trifásicas e gera um campo girante tende a induzir correntes trifásicas. É um argumento de simetria. Né? Além disso, um outro argumento para justificar por que essas correntes nas barras elas constituem um conjunto de correntes trifásicas é que, se eu fazer a lei dos nós nesse anel aqui, ó, que constitui o fechamento ali de todas as barras do rotor, a gente vai concluir que a soma das correntes em todas as barras deve ser 0. Se a gente lembrar, a soma de 3 correntes trifásicas equilibradas é igual a 0. Isso permite concluir esses 2 argumentos que a gente pode enxergar o rotor em gaiola de esquilo como um rotor trifásico, né, com 3 bobinas, e é lógico que teremos um número de espiras equivalente ao efeito daquela gaiola de esquilo. Espero que tenha ficado claro aí. Tá. Para fixar esse conceito, pessoal, vamos realizar um exemplo. Tá? Suponha que nós temos um motor aqui de 460 volts, 100 HP, 60 Hz e 4 polos. Tá? E esta máquina opera aí com um escorregamento nominal aí de 5%. Vamos calcular qual é a velocidade síncrona e a velocidade mecânica desta máquina. Para poder fazer essa questão, vamos lembrar que a velocidade síncrona é 120F sobre P. Consequentemente, ela será 120 vezes 60 dividido por 4, o que vai resultar em 1.800 RPM. Tá? Por sua vez, a gente vai lembrar que a relação de escorregamento, tá? Ela é velocidade síncrona menos velocidade mecânica sobre velocidade síncrona. E se a gente rearranjar, nós vamos chegar que a velocidade mecânica é 1 menos o escorregamento vezes a velocidade síncrona. Consequentemente, a velocidade mecânica será 1 menos 5%, é 0,05, vezes os 1.800 RPM que acabamos de calcular. Isso vai nos dar 1.700 RPM de velocidade mecânica. Na letra B, eu estou pedindo a velocidade mecânica do campo girante. A velocidade mecânica do campo girante, pessoal, é a própria velocidade síncrona. Então, essa questão B aqui é só para você lembrar disso. Que a velocidade síncrona é a própria velocidade mecânica do campo girante.
Então a resposta é a própria velocidade síncrona, que é 1.800 RPM. E na letra C, eu gostaria de saber a frequência das correntes no rotor da máquina. A gente acabou de aprender que a frequência do rotor ela é escorregamento vezes a frequência no estator, que é igual a 0,05 vezes 60 Hz que foi aplicado na nossa máquina. Consequentemente, a frequência do rotor é igual a 3 Hz. Então é uma frequência baixinha, pessoal, que é aplicada ali naquele rotor quando a nossa máquina atinge regime permanente. É importante notar que na partida a gente induz 60 Hz. Por quê? O rotor está em repouso, então a variação de fluxo é a mesma. Essa frequência vai diminuindo à medida que a máquina acelera até que ela atinge regime permanente, neste caso com escorregamento de 5%, nós teremos aqui uma frequência induzida no rotor de 3 Hz. Espero que tenha ficado claro. Ok. Vamos para a última parte aqui, o último raciocínio da nossa aula, que seria discutir a inclinação das barras do rotor da máquina. Então, pessoal, em motores comerciais, as barras do rotor da nossa máquina, elas não estão na direção do eixo, tá? Que seria a mesma direção aqui das ranhuras do estator da máquina. Mas elas são enviesadas, tá? Com um determinado ângulo. Então, quando você olha a gaiola de esquilo, você vai reparar mesmo que essas barras é como se elas fossem tortas. Tá? E uma das razões, né, que justifica esta inclinação seria a redução de vibração da máquina. E o nosso objetivo agora é entender por que a inclinação das barras do rotor reduz a vibração. Para tal, vamos observar aqui, né, uma máquina de 4 polos, né, na qual nós temos aqui, num determinado momento, né, a distribuição de correntes da nossa máquina. Tá? O que eu estou plotando aqui nesse gráfico é a densidade de fluxo que nós temos no entreferro da nossa máquina. O que acontece? A densidade de fluxo que a gente tem dentro da nossa máquina, ela apresenta esta variação. Note que ela tem variações aqui, ó, que estão associadas às ranhuras da máquina. Por que isso acontece? Isso acontece, pessoal, porque essa parte aqui, que é o dente, ela é feita de material ferromagnético. E entre dois dentes, nós temos uma ranhura que é preenchida com ar, ou com bobinas de cobre, que também não é um material ferromagnético. Consequentemente, a relutância desta parte aqui, ela é muito maior do que a relutância do dente. E nós teremos, então, sempre que passarmos, né, por um dente, uma ranhura, nós teremos uma variação de fluxo. Olha que interessante, né? O fluxo ele não fica constante, né? Mas ele apresenta uma variação à medida que você movimenta deste ponto para este. E a gente tem que lembrar que a barra do nosso rotor ela vai percorrer esse movimento, ela vai girar, né, junto com o rotor da nossa máquina. Então aqui a gente tem um desenho aqui, tentei fazer um desenho tridimensional, que mostra para a gente o estator da nossa máquina, a coroa do estator, que seria esta parte aqui. Eu fiz um corte aqui nessa parte e desenhei isso como se fosse um plano. Então a gente está vendo aqui o dente do nosso estator, né? Isso aqui seria o dente, né? E aqui a gente tem uma ranhura que estaria preenchida aqui com condutores. E aqui nós temos uma barra do rotor, né? Aí o que acontece? A nossa máquina tem um sentido de movimentação, né? É um sentido de rotação. Nesse caso aqui eu representei planificado, então ele vai ficar como se fosse um movimento de translação. Qual que é a questão? Como a gente viu ali na questão no gráfico do fluxo, né? A densidade de fluxo aqui nessa região, que é a região do dente, ela é maior do que na região da ranhura. Depois aumenta o fluxo, depois diminui o fluxo de novo. E assim vai. Consequentemente, quando a barra ela passa de um dente para uma ranhura, ela experimenta uma variação de fluxo. E quando essa barra passa da ranhura para o dente, ela experimenta uma variação de fluxo no sentido contrário. Num sentido aumenta o fluxo, num sentido diminui o fluxo. Consequentemente, à medida que essa barra for movimentando, né, ela vai experimentar esta variação de fluxo. Note que, neste caso, a barra é alinhada com o eixo. Portanto, os dois lados da barra, se eu fazer uma vista frontal ou fazer uma vista por trás do rotor,
eu vou ver a mesma coisa, eu vou ver a barra se movimentando, neste caso, do dente para a ranhura, ranhura para o dente, dente para ranhura, ranhura para o dente. Qual que é o problema disso? Toda vez que a barra desloca de uma ranhura para o dente, vai ter um aumento de fluxo. E toda vez que a barra desloca do dente para a ranhura, o fluxo cai. Consequentemente, vai ter uma variação de fluxo numa frequência ali que está associada ao número de ranhuras que a gente tem dentro da nossa máquina. Então, vai ter ali uma oscilação. O que essa oscilação faz? Ela gera uma tensão induzida naquela componente e uma corrente induzida. Só que, ora, essa corrente vai gerar uma força, né? A força de Lorentz associada a essa corrente. Ora ela acelera o rotor, ora ela freia o rotor. Ora ela acelera, ora ela freia. Consequentemente, isso vai gerar uma maior vibração na nossa máquina, que ora acelera, ora freia, ora acelera, ora freia. Então ela vai ter essa vibração associada ao número de ranhuras da nossa máquina. Né? Para tentar resolver esse problema, né, que nasce, né, da variação de fluxo induzir uma corrente ou uma tensão associada ali ao número de ranhuras da nossa máquina, a gente inclina as barras do rotor. O que acontece quando a gente inclina? Olha que legal. Agora a nossa barra está inclinada de forma que a parte da frente dela vai fazer um deslocamento de ranhura para dente, enquanto a parte de trás da máquina faz um deslocamento de dente para ranhura. Então, num caso, eu tenho uma variação de fluxo num pedaço da barra aumentando, e na outra metade da barra eu tenho o fluxo diminuindo. Consequentemente, vão ser induzidas tensões contrárias. Como essas tensões são contrárias, a gente tem um cancelamento, ou uma atenuação, na prática, né, desses dois efeitos. Então, olha que legal. Quando a barra se movimenta agora, essa primeira espira aqui, ó, esse primeiro lado, esse lado da barra, ele se desloca de ranhura, de dente para ranhura, e este lado se desloca de ranhura para dente. Consequentemente, uma parte vai ter uma variação de fluxo positiva, uma parte vai ter uma variação de fluxo negativa. E ao longo ali do comprimento da barra, então, é como se a gente tivesse induzido duas tensões, mas elas estão com polaridades opostas. E isso vai gerar, entre aspas, aí, um cancelamento desta tensão induzida. Consequentemente, isso vai reduzir demais essa componente oscilante, né, causada aí pelas ranhuras, e, consequentemente, a gente vai reduzir muito a vibração do motor. Então, o motor vai funcionar de uma forma muito mais silenciosa, né, quando a gente tem essa inclinação das barras do rotor. Se você gostou dessa explicação, pessoal, não deixe de dar o seu like aí no vídeo, viu? Neste ponto, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês e até nosso próximo vídeo.